Graça e paz, querido. Bom dia. Aqui nessa manhã, meditando na palavra do Senhor. E a palavra do teu coração hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 3 em diante. Jesus está com os seus discípulos e Jesus ele faz uma pergunta. Jesus está preocupado com algo. E a pergunta é: o que as pessoas dizem que eu sou? Jesus ele queria saber o que as pessoas estavam falando. Jesus queria saber o que as pessoas estavam pensando. E aí é interessante porque agora Jesus, depois de ouvir o discurso dos seus discípulos, pergunta para eles, dizendo: e vocês? O que dizem que eu sou? E aí a gente sabe que Pedro ele vai tomar a partida e Pedro vai dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai dizer: olha, foi o Espírito de Deus que te revelou isso. O que eu quero trazer nessa manhã, querido? Jesus ele se preocupou em ter o verdadeiro entendimento dos seus discípulos, qual era o entendimento que eles estavam tendo sobre a sua vida, sobre o seu propósito e quem ele era. Por quê? Porque uma pessoa que não entende, uma pessoa que está com dúvida, ela não consegue andar na direção certa. Ela não consegue fazer algo correto porque muitas das vezes no seu coração ela tem aquela dúvida, aquele questionamento. Então Jesus ele mostra a importância de que as pessoas precisam entender e compreender quem é Ele. Por isso que nós precisamos ensinar acerca de quem é Jesus. Precisamos buscar do Espírito Santo de Deus a revelação de quem é Jesus e qual é o seu propósito. Porque quando nós temos dúvida, nós não sabemos para onde nós iremos. E essa manhã, querido, essa pergunta vai para o teu coração. Você tem certeza e plena convicção de quem é Jesus, do que Jesus ele pode fazer, do que Jesus pode realizar? Ele é, querido, o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo muitas pessoas que dizem: eu acredito em Deus, eu creio no Senhor. Mas entenda uma coisa, quando eu digo que eu acredito e quando eu confio, que eu creio, eu preciso demonstrar sinais, eu preciso ter uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de busca dos princípios e do caminho do Senhor. Não tem como eu dizer que eu acredito e eu vivo a minha vida como bem entender. Porque quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, não é nós que vivemos mais. Agora Cristo vive em nós e agora a nossa vida precisa estar alinhada com o propósito e com o projeto de Deus. Então pense nisso, querido. Jesus se preocupou em ter o real entendimento do que estava na mente dos seus discípulos. Pedro declarou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verdadeiramente, Ele é o Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que nos remiu do pecado. Ele é aquele que nos libertou, nos transformou e nos deu a oportunidade para uma nova história e um destino, a vida eterna. Então pense nisso, querido. Deus abençoe. Um dia de vitória.